Discípulos e apóstolos, há uma diferença no nome, na designação também, né? Apóstolo significa mensageiro, enviado. Discípulo significa aquele que aprende, aprendiz. E nós estamos também na condição de apóstolos e também de discípulos. Apóstolos são todos aqueles que foram enviados. Quando o nosso Senhor nos chamou para Ele mesmo, você já parou para pensar para qual finalidade você foi chamado? E eu também? Para que você foi chamado pelo Senhor? Para que você foi salvo? Não, Deus me salvou, me tirou do inferno, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha! Não é isso, esse não é o foco da nossa salvação. Ele nos chamou, nos salvou com propósito. Deus o Pai nunca fará algo na minha e na sua vida sem ter propósito. Então nós vamos estudar a vida desses 12 homens, com a ajuda do Senhor. Esperamos que em dezembro a gente termine esses estudos. Nós vamos conduzindo até quando o Pai então permitir. Alguns estudos nós vamos demorar talvez 2 domingos ou 3 domingos, depende aí da direção do Senhor. Estamos aos pés do Senhor. Então nós vamos fazer hoje uma introdução, para que domingo que vem nós vamos começar a estudar então a vida de cada um deles. Vamos ver o que os motivava a ser o que era, o que os motivava a morrer pela pessoa de Cristo, e muitos morreram. Nós vamos, com a ajuda do Senhor, analisar muitas coisas sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Então, nós vamos ler aqui inicialmente o primeiro texto que se encontra aí nas Escrituras, Lucas 6, dos versículos 12 até o versículo 14. A palavra assim diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos pela manhã tão graciosa. Muito obrigado pela noite de descanso, pela disposição do coração para estarmos aqui, reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, e desejamos ouvir a Tua voz. Esta é a nossa expectativa maior. Abra os nossos ouvidos, fala conosco. Abra os nossos olhos para que possamos ver com clareza, ou com mais clareza, aquilo que Tu tens já comunicado aos nossos corações. Possua as nossas mentes, possua o nosso entendimento, possua o nosso raciocínio e ministre, porque queremos ser ministrados pelo Senhor. Nas Tuas mãos, ó Pai, está este tempo. Abençoa a Tua palavra, frutifica a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós vamos estudar o nome dos 12 apóstolos, se você fosse perguntado a citar o nome dos 12 apóstolos, você citaria? Você sabe o nome dos 12 discípulos? Cada um deles? A Bíblia, a palavra de Deus, ela responde a pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos. Nós não vamos ler os textos, mas eu quero citar para vocês. São em 3 passagens diferentes. Se você ler cuidadosamente Mateus 10, os versículos 2 e 4, depois você pode ler Marcos 3, de 16 a 19, e depois você pode ler Lucas, capítulo 6, de 13 até o versículo 16, que nós vamos usar aqui. Aqui em seguida, assim que ele falou no versículo 14, a parte A, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, ele vai citar o nome dos 12 apóstolos.
Simão foi chamado Pedro, é o apóstolo Pedro que nós conhecemos, é o primeiro que encabeça a lista aqui de Lucas 6, de 13 a 16. Segundo é o André. André, ele é irmão de Pedro, do apóstolo Pedro. E depois tem Tiago. Tiago é filho de Zebedeu, né? Depois nós temos João, ele é irmão do Tiago, que é o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse, seu Evangelho e as suas 3 cartas. Depois tem o Filipe. Nós não podemos confundir esse Filipe aqui, o apóstolo, com o Filipe evangelista citado lá em Atos, no livro de Atos, aquele que morreu apedrejado. Não são os mesmos. Eu já vi muitas pessoas dizendo que era o mesmo. Não é. Aquele lá é o outro Filipe, que é o evangelista. Tem também o Bartolomeu, que é chamado de Natanael. Nós vamos estudar depois, futuramente, eles em série. Tomé, chamado Dídimo. E depois tem Mateus, que é o publicano, que é também chamado de Levi, né? E Judas, também chamado de Lebeu, não o Iscariotes. E o 12º é Judas, que é o Iscariote, quem traiu a pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, observa que o Senhor Jesus, ele dependia do Pai para todas as coisas. Ele poderia escolher os discípulos, mas ele preferiu consultar o Pai, numa conversa muito gostosa, muito agradável. E Jesus, a palavra fala aqui que ele passou a noite orando a Deus, conversando com o Pai. Eu creio que nessa conversa sobre as escolhas dos discípulos, o Pai também revelou para o Senhor quem era cada um deles, porque orou a noite inteira. Quais seriam as dificuldades que o Senhor Jesus encontraria para doutrinar esses queridos apóstolos? E a gente vai ver aqui algumas situações que, se nós estivéssemos no lugar de Cristo, já teríamos desistido, porque os discípulos eram muito cabeça ocas, cabeça duras, muito pior que nós, irmãos, muito pior que nós. Nós temos uma facilidade de compreender as coisas facilmente. Os discípulos eram cabeça dura para compreender. E Jesus, durante 3 anos e 6 meses, com toda aquela longanimidade, com toda a sua paciência, instruindo esses discípulos, mesmo depois da sua ressurreição dentre os mortos. Eu penso que Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele poderia ir para a glória, mas ele ainda, segundo Atos, capítulo 1, ficou 40 dias instruindo os seus discípulos ainda. Aí depois que ele foi, de fato, assunto aos céus. Mas o Senhor Jesus, ele passou aqui a noite inteira orando a Deus o Pai. E quando amanheceu, então ele chamou a si os discípulos. Muitos pensam que estavam ali somente os 12. Não era, ele tinha muitos discípulos. Então Jesus escolheu, porque está tão claro aqui no texto, olha, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Dentre os discípulos, ele separou 12, no qual também colocou o nome de apóstolos. Eu creio que existia aqui pessoas mais habilitadas e capacitadas do que esses discípulos, os apóstolos que o Senhor escolheu. Dentre os discípulos, tinha muitos deles aqui. Tinha uma enormidade de discípulos, mas ele escolheu dentre esse montante de discípulos 12. Talvez foi os piores que ele escolheu. Depois a gente vai ver como que se processou essa escolha, né, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo também entendeu isso de uma forma tão clara, né, sobre a questão da nossa vocação. Então, queridos, nós não vamos analisar também aqui, nós não vamos ter tempo para isso. Eu vejo que uma coisa muito genérica é analisar as profissões de cada um dos discípulos. Levaríamos muito tempo para... Então eu vejo que isso não traria, seria só para efeitos de conhecimento. Mas naquela época, as profissões, elas tinham, vamos dizer assim, tinham um caráter mais geral, né? Isso quer dizer que não havia especialistas em determinadas profissões.
Porque naquela época a primeira preocupação das pessoas era com o alimento, eles cultivavam a terra, alguns se aprimoravam para fazer instrumentos, né, de corte, para poder cortar as coisas. A pesca era bastante evidente nessa época, era muito ganha-pão, eles cuidavam de rebanhos. Outros, Paulo foi fazedor de tendas, né? E por aí vai. Também eles se dedicavam muito à carpintaria, nas construções, porque estava começando a evolução, né? Povoar ali Jerusalém aos redores. Então eles procuravam, de alguma maneira, se aperfeiçoar nessas coisas. Também uma pergunta que às vezes vem à nossa mente, eu já respondi muitas perguntas de muitos cristãos duvidosos: os apóstolos eram de fato casados? A Bíblia não fala com precisão de todos, mas a grande maioria eram casados, não tenho dúvida disso. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, se você analisar um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, a Bíblia vai mostrar numa exposição que o apóstolo Paulo fez, então deixa claro para nós que a grande maioria deles eram pessoas casadas. Olha só, 1 Coríntios 9, verso 5, Paulo ele diz assim, olha: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, uma mulher irmã, era uma mulher cristã, irmã, mas também era esposa, porque havia crido no Senhor. Então, e essas mulheres, casadas com os apóstolos, elas viajavam por onde quer que eles iam. Hoje em dia a gente ouve muitas coisas, né? Um missionário foi chamado para determinado local, deixou esposa e filhos. Nunca foi da vontade do pai que um marido separasse da esposa e do filho para ir cumprir uma missão evangelística. Isso não existe na Bíblia. Então, família tem que ser unida. Onde vai o marido, vai a esposa e vai os filhos também junto, né? Um outro texto muito interessante, irmãos, aqui em Atos capítulo 21, versículo 4 e 5, sobre se os apóstolos eram casados ou não. Nós estamos fazendo hoje tão somente uma introdução, para que domingo que vem a gente possa então avançar, analisando a vida de cada um deles, como viviam cada discípulo. Atos 21, versículo 4 e 5, as Escrituras, elas trazem para nós um conhecimento. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Agora, olha o 5 aqui. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Então, a grande maioria dos discípulos, e creio também que assim eram os apóstolos, eles eram casados. Nem todos eram, de fato, casados. Então, os 12 apóstolos de Jesus, eles foram homens escolhidos por Cristo. Creio que isto surgiu desse tempo que ele passou diante do Senhor, para que o Senhor então mostrasse a ele, porque o Senhor Jesus sempre buscou a vontade do Pai. Ele disse em muitos textos: o meu prato, a minha comida predileta é fazer a vontade daquele que me enviou, inclusive nas escolhas dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Pai, qual é a tua vontade? Eu sei aqueles que eu devo escolher, mas eu quero saber a tua vontade. Eu creio que ele teve uma convicção quando então escolheu aqueles apóstolos. Agora, por que Jesus escolheu os 12 discípulos e os fez apóstolos? Qual é a finalidade? É uma apenas. A gente lembra para vocês que eu disse que se nós compreendêssemos
lêssemos acuradamente Gênesis 1, 2, 3, você vai interpretar todas as Escrituras Sagradas. Porque Deus, o Pai, Ele não muda, Ele tem um foco só. Ele não vai mudar a sua tática, a sua maneira de agir. E graças ao Senhor por isso, porque nós sabemos como Deus, o Pai, age. Então nós podemos ter segurança nele, certo de que, assim como Ele disse, Ele não vai mudar. É um Pai que tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que Ele disse na sua palavra. Então, irmãos, nós, filhos de Deus em Cristo Jesus, então nós podemos descansar tranquilamente na suficiência das Escrituras Sagradas. Porque Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que o Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Então, por que Jesus escolheu então esses 12? Só tem uma finalidade: para auxiliá-los como igreja do Senhor, que eles se tornariam mais tarde após a ressurreição de Cristo. E lá, se você ler com bastante cuidado, 1 Coríntios 3,9, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o que Deus disse? Ele disse assim, na Trindade, para a Trindade eterna: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui Jesus estava separando os seus. Olha, cara, que coisa mais gostosa, e para muitos é misterioso isso aqui. Ele estava separando os seus. Nesse processo de separá-los, é um processo também de santificá-los, de lavá-los com a purificação da palavra. Lá em Ezequiel 36, 25, aspergirei água sobre vós e ficareis purificados. Naquele lava-pés em João 13, quando os discípulos entraram ali, e eles olharam, porque era o costume da época, era ter uma escrava para lavar os pés dos viajantes. Eles entraram e cadê aqui a escrava? De repente o criador deles pega uma toalha, uma bacia, cinge com aquela toalha e se prostra diante dele para lavar os pés dele. Senhor, você não vai lavar meu pé. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Senhor, então pode lavar da cabeça aos pés. Não, tudo em você já está limpo, só lavar os pés. É uma lição de humildade, né? Então, a igreja, nós como igreja do Senhor, somos auxiliadora de Cristo. Nós somos cooperadores de Deus. E quando alcançarmos um nível de maturidade espiritual, você pode dizer também que você é um embaixador de Cristo. Não adianta você falar, eu sou embaixador de Cristo. Irmãos, nós precisamos saber o que significa ser um embaixador, ser um representante diplomático de um reino. Irmãos, sabe por que nós não somos embaixadores ainda? Primeiro, que nós somos muito bebês e crianças. Segundo lugar, o pai não vai confiar uma embaixada para criança, para pessoas que se envolvem com as coisas desta vida ainda. Mas quando nós estamos envolvidos tão somente com o Senhor, nós podemos ser embaixadores de Cristo. Mostrar para as pessoas que há um reino, o reino de vocês é este aqui. Vocês estão, pelo fato de estar nessa terra já há 6.000 anos, o velho homem é muito velho, então vocês se acostumaram com essa terra aqui. Tem pessoas que vai para os Estados Unidos, tem um amigo meu lá, depois ele vai ouvir essa mensagem, escuta todas elas, meu irmão Agnaldo, mora lá em Boston. Ele fala assim, olha, eu gostei tanto dos Estados Unidos que eu não tenho vontade de voltar mais para a minha pátria. Assim são as pessoas que estão neste mundo. Elas não querem sair daqui, não querem voltar para casa. E também não querem ter compromisso nenhum com o Senhor, ainda mais ser um embaixador. Não querem.
Aqui é muito bom, é muito gostoso. Olha o brilho deste mundo, olha que coisa mais linda que é. Olha que saúde que eu tenho, uma casa boa, tenho um carro, eu tenho isso, tenho aquilo, etc. Mas que isso vai acabar um dia. Estão me compreendendo? Então as pessoas não querem ter um envolvimento com o Senhor da glória. Se envolve com coisas e com mais coisas e outras coisas, e isso faz com que o tempo passe. Quando você chega no final dos tempos da sua vida, quando as cortinas da tua vida começarem a se fechar, você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: esses dias finais, eu não tenho neles contentamento, não tenho neles, porque passou tão rápido, o que eu aproveitei da minha vida? Absolutamente nada. Por isso que o pregador continua dizendo, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ontem, enquanto compartilhávamos com os jovens, lembrávamos sobre que o Espírito Santo jamais vai fazer com que nós esqueçamos dele. Quando tem um prato para você comer, uma refeição, um almoço, um jantar, o Espírito faz com que a gente se lembre dele. Ele é o pão da vida. Então damos graças por esse pão. Mas eu trabalho na outra cidade, e eu trabalho aqui, mas eu tenho que ir até lá no meu trabalho. Como que eu vou lembrar de Cristo? Você tem um caminho a percorrer. O Espírito traz essa recordação. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que te guarda, como foi lido aqui pela nossa irmã. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará todo o tempo. Ele é um Pai tão presente. Então, quer comais, quer bebais, façais outra coisa, fazer tudo para a glória dele. Então nós temos tido esse envolvimento com o nosso Senhor. Os apóstolos, eles ficavam vidrados em Cristo, ainda que não compreendia muitas coisas. O Senhor teve muita paciência com eles. Nós vamos analisar a vida de cada um deles depois, nos estudos posteriores. Vamos ficar assim, talvez até com vergonha, de nós mesmos. Queridos, então nós somos cooperadores. Agora, amados, nós como igreja do Senhor, nós nunca, irmãos, em momento algum, isso vai fazer tão mal para nós, é perder a face do Pai. O Salmo 49 fala que se Ele vira a face, nós vamos ficar perturbados. Sem a face do Pai, e assim era o nosso Senhor, Ele caminhou com duas pernas, Jerusalém e a face do Pai. Então, nós temos que ter esse cuidado em jamais perder a face do Pai, a intimidade do Pai. Jesus, ele poderia, irmãos, aqui na face da terra, para vocês terem uma ideia, ele poderia suportar tudo, menos perder a face do Pai, porque ele não queria. Lá no Getsemane, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, não que ele não estava querendo a cruz, mas porque ali na cruz, quando ele receberia o meu e o seu pecado, ele perderia a face do Pai. Ele não queria isso, falou: Senhor, Pai, se tiver uma outra maneira de eu salvar os pecadores, eu não estou temendo a cruz, eu morro, mas eu não quero perder esse contato contigo, perder a tua face. Isso vai me trazer desespero para a minha vida. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Porque, queridos, o que o nosso Senhor suportou? Ele suportou, ele poderia suportar, e suportou. Pedro negando ele 3 vezes, suportou isso. Ele poderia suportar, irmãos, o abandono de todos. Ele poderia suportar a traição de Judas, mas ele não poderia suportar perder a face do Pai. E ele, quando ele estava prevendo isso, sabe o que ele disse? Quando eu for para Jerusalém e for condenado, quer ver? Deixa eu lembrar para vocês aqui, em João capítulo 16, João 16, versículo 32, o penúltimo versículo do capítulo 16 de João. Porque quando chegou a hora dele, ele também disse que todos
seriam dispersos. Ele diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Isso ele poderia suportar, mas veja aqui, irmãos, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então ele poderia suportar tudo. Nós também podemos suportar tudo nessa vida, mas, irmãos, sem a face do Pai, nós não suportaríamos. Nós desfaleceríamos, nós ficaríamos muito desanimados, descontentes, amargurados, angustiados, porque quando não é Deus que nos deixa, é nós que deixamos Ele. E quando nós deixamos Ele, normalmente as pessoas que o deixam, elas vão ficar de que maneira? Angustiadas, amarguradas. Deixa eu citar para vocês só mais um texto aqui. Jeremias, capítulo 2, verso 19. Jeremias 2, verso 19, aqui vai mostrar aqueles que deixam o Senhor. Diz assim as Escrituras: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades. A palavra infidelidade no hebraico aqui significa apostasia. É literalmente no hebraico apostasia. E as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Irmãos, quão mal e quão amargo é deixar o Senhor, apostatar, virar as costas, não se importar. Não adianta você ter um cristianismo de cabeça e não de coração. Quando você tem um cristianismo de cabeça, a nossa vida tanto faz como tanto fez. Nós não vamos se importar com o Senhor, não vamos se importar com os irmãos. Queridos, Jesus disse assim: olha, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como que vamos amar os nossos irmãos se os irmãos não têm prazer na comunhão? Não têm prazer na reunião da igreja, no corpo de Cristo? Não tem jeito. Então, são cristãos, eu penso aqui, irmãos, nominais. São cristãos que são tão cheios de autocomiseração. Com essa pandemia, eu não quero reunir como igreja, vai que eu pego esse vírus. São pessoas amantes de si mesmas, se amam tanto, mas quando é algo que é favorável a essas pessoas, não importa. Eu vou no mercado, eu vou para uma academia, eu vou para uma festinha de aniversário, o que tem? Mas ali eu vou me preservar na academia, na festa de aniversário, eu vou me preservar no mercado. E aqui também, irmãos, aqui é lugar de libertação, lugar de edificação, lugar onde o Pai vai tratar conosco pela sua palavra. Não temos que temer. Ele diz: não temas. É hora nesse tempo de exercermos a nossa fé em realidade espiritual. Não temas. Por que não temas? Porque eu sou contigo. É perigoso morrer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quem é Ele, irmão? Eu fico assim muito triste quando eu vejo pessoas com medo desse vírus. Tem que ter precaução, sim, para nós não passarmos para outro tipo. Se nós pegar esse vírus e se nós morrermos, aleluia, louvado seja o nome dele. Agora não podemos abusar, sair, eu sou filho de Deus. Não é isso. Nada pode impedir a reunião da vida da igreja do corpo de Cristo, porque o Pai tem prazer nisto. É juntos, Efésios 3, que vamos conhecer a altura, largura, profundidade, conhecer o amor de Cristo. Lá fala santos, juntos, unidos. Nós temos, é nossa obrigação, irmãos, como discípulos de Cristo, esforçarmos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, claro isso. Meus queridos irmãos, o
que significa apóstolo? Mensageiro, significa enviado. Agora, o que é interessante, Jesus ele disse assim: aquele que me enviou está comigo. Jesus também era um apóstolo, ele é o apóstolo da nossa salvação, ele é o nosso apóstolo, ele é o enviado para nós, é o enviado de Deus para nós. Quando Deus disse lá, naquele conselho eterno, prefigurado ali em Isaías 6, Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Trindade. O Filho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não desperta em nós um compromisso pelo nosso amado Senhor? Será que nós vamos ficar indiferentes com essa verdade, com essa palavra? E Ele veio a este mundo em carne, irmãos, e Ele veio, fez uma obra, nos libertou do pecado, veio morar dentro de nós e está nos enviando e enviando com promessa. Quais são as promessas que Ele fez para nós? Primeiro, vamos começar aqui a citar duas no Antigo Testamento. Josué 1,9, lembra? Que ele disse: olha, não te mandei eu, e eu estou enviando você, mas eu serei contigo por onde quer que andares. Quando Jacó despertou do sono, lá em Gênesis 28, versículo 15, olha, você pode ir para lá, eu vou ser contigo por onde quer que você vá. E para nós, qual foi a promessa? Ele diz assim, Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Nunca vou abandonar vocês, jamais vou deixar vocês, jamais. E para o caminho da nossa salvação, nós temos que aceitar o convite de Cristo. Quem quiser vir após mim, si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. O que Ele proveu para nós nesse caminho até a glória? Tudo. Sabe por quê? Permita mais um versículo aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, não vai faltar nada para mim e para você, absolutamente nada. Então, preste atenção aqui, 2 Pedro 1, verso 3, ele disse assim, 2 Pedro 1, 3, visto como pelo seu divino poder, agora você tem que parar para pensar quanto poder que ele tem, todo poder, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Que foi doado para mim e para você? Todas as coisas. Não lhe falta nada. Às vezes Ele não dispensa algo para nós ainda, porque não é o momento, mas não vai faltar nada para nós. Até mesmo para aquela igreja de Corinto, uma igreja que era totalmente carnal. O apóstolo Paulo começou a tratar com eles ali, começou chamando eles de santos, santos lá de Corinto, e disse algo muito interessante para eles, lá no capítulo 1. Ali, o apóstolo Paulo, ele diz assim, de uma forma tão linda, irmãos, que eu creio que essa palavra encheu o coração da igreja, daqueles irmãos lá de Corinto. Ele disse assim, olha, no versículo 5, 1 Coríntios 1, verso 5, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem era esse povo aqui? Talvez, se existisse aqui no meio de nós, ali em Maracaju, a igreja dos Coríntios, nós não queríamos relacionar com aquela igreja, não. Tinha incesto, tinha uma podridão toda. E o Senhor aqui começa dizendo o seguinte, olha aqui, amados, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos.
ser santos. Então assim foi o chamado de todos os discípulos e os apóstolos de Cristo. Quando a gente começar a estudar a vida de cada um deles, vamos ficar impressionados. Tenho certeza que o nosso coração vai se recriar para com o Senhor, vamos nos alegrar muito e vamos ver quão simples e quão amável e tão paciente e longânimo é o nosso Senhor para conosco, né? Então vamos aqui, irmãos, caminhar bem devagarinho para nós então verificar a vida introdutória desses homens. Agora, é fundamental que se saiba que esses 12 homens são tipos de personalidades que não são estranhos a nós. Por que eu disse assim? Porque vocês me conhecem, eu também conheço vocês. E assim era eles também são feitos da mesma matéria-prima que eu e você. Só que eles eram um pouquinho pior que nós, em alguns aspectos. Eles são como nós e como outras pessoas que conhecemos. São acessíveis, são personagens reais e cheios de vida com os quais podemos nos identificar. Suas imperfeições, fraquezas, bem como suas vitórias e características mais amáveis, são narradas em alguns dos relatos mais fascinantes da Bíblia. Nenhum deles era conhecido como um grande estudioso erudito. Não tinha um currículo de grandes oradores e teólogos. O chamado deles é o mesmo que o nosso, diz o apóstolo Paulo. O chamado de cada um dos discípulos é o mesmo que o nosso. Quando Jesus chamou seus discípulos, chamou pelo nome. Lembra de Isaías 43, versículo 1? Lembra? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós fomos chamados para servir a Cristo. Isso está tão claro na Bíblia. 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala assim, vocês reparem aí na vocação de vocês que não foram os nobres que foram chamados, nem os mais inteligentes. Leia comigo aqui 1 Coríntios 1, versículo 26, que diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E aqui ele continua, ele chega no versículo 27 e 28, que Deus escolheu as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então veja que tipo de gente Deus chama, Deus escolhe. Estão me compreendendo? Quando Deus chamou Elias, como é que começa 1 Reis 17:1? Elias, o Tesbita. Tesbita que ele veio de Tisbé. E Tisbé você não vai encontrar no mapa de Israel. Até hoje não tem. Não é interessante? Muito interessante, né? Ele não veio chamar aqueles que se julgam sábios, aos teólogos. Talvez os teólogos, os grandes doutores de Bíblia, talvez vão perecer tudo no inferno. Falei para vocês daquela pessoa de Londrina, um grande teólogo, um doutor em teologia, começou a criticar um irmão lá que pregava o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz. Nos seus últimos momentos, ele rogou para os seus familiares, vai atrás daquele pastor, manda ele vir aqui. O pastor chegou e disse o seguinte: olha, pastor, eu conheço toda a Bíblia, mas eu sempre soube que você conhece o Senhor da Bíblia. Fala dele para mim, eu preciso de ouvir. Aí ele prazerosamente abriu as Escrituras e disse assim: Cristo veio fazer uma obra por mim e por você. Ali naquela cruz, quando ele foi crucificado, ele nos atraiu a si. Fomos colocados no corpo de Cristo, e quando ele morreu, eu e você, nós morremos com ele, e nós somos sepultados com Cristo, e ao terceiro dia nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Crês isto? Eu creio. E oraram junto, e ele
fechou os olhos e foi para a glória com convicção, crendo na sua morte e ressurreição em Cristo Jesus. O Evangelho é tão simples. Falávamos essa semana com uma pessoa aqui, que uma criança de 7 anos consegue entender o que é o Evangelho da graça. Será que existe dificuldade para nós crer que morremos e ressuscitamos com Ele, que agora o desejo do Pai é formar a pessoa de Cristo em nós, nos separando para Ele mesmo? Queridos, Deus não veio chamar pessoas sábias, eruditas. Isso tudo é um obstáculo para as pessoas crerem em Cristo. Vai falar para um filósofo, vai falar para uma pessoa que é muito inteligente. A inteligência, a intelectualidade dessa pessoa vai impedir dela conhecer o Senhor. Imagina um grande sábio, um grande filósofo, um grande médico, um grande historiador, ali na cabeceira da sua cama de joelhos, orando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Imagina um rico opulento, clamando a misericórdia do Senhor. Não vai fazer isso, porque tem um que o domina, que é o mamon, que é a riqueza. Então Jesus sempre vai chamar pessoas simples, pessoas inexpressivas. Quem que era o apóstolo Pedro? Quem que era João? Quem que era Bartolomeu? Quem que era Tomé? Quem que era Tiago? Quem que era Judas? E quem que era também o Judas Iscariotes? Porque tem 2 Judas que eram apóstolos. Ah, meus irmãos, reparai, e outra coisa, essa é a maneira do Pai. Não apenas isso. Se você, por exemplo, ler com bastante cuidado Juízes capítulo 7, de 1 até o versículo 10, ali você vai perceber, de 1 a 7, que Gideão, ele preparou ali 32.000 soldados para guerrear contra os medianitas. Chegou-se assim, o Senhor chamou ele e falou: olha, tem muita gente aí. Por quê? Se eles vencerem, a glória vai ser para eles. Então, faz aí uma revista, vê quem que é covarde, quem que é medroso, quem não tem compromisso, tira fora. Saiu, diz a Bíblia, 22.000 pessoas, covardes, medrosos, tímidos. Ficou 10.000. Desses 10.000, Deus disse assim: vai lá naquele lago beber água. Todo aquele que se agachar e lamber água como cachorro, não, pode mandar embora. Aqueles que bebem água com a mão, agachar assim, beber com a mão, separa isso. Separou 300. De 32.000 pessoas ficou 300. Deus disse: é com esses que nós vamos vencer os midianitas. Eu serei com vocês. Quem pode vencer ele, irmãos? Ninguém. Ninguém pode. Ele é o nosso Pai, não se esqueça disso. Nós não somos grandes, não existe grande homem de Deus. Para Deus, quanto mais pequeno nós somos, maior Ele vai se expressar em nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o caráter de um discípulo de Cristo, de um apóstolo de Cristo. Todos nós aqui somos apóstolos, fomos enviados para uma missão. Quer saber qual que é a sua missão? Jesus disse isso, deixou um legado para a igreja. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Irmãos, graças ao Senhor. E o próprio Cristo, Ele manifestou isso. Tem outro texto aqui que eu gosto muito, eu vou ler para vocês. Em Mateus capítulo 11, versículo 25. 11, verso 25. Diz assim: que coisa linda, irmãos. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Irmãos, que coisa linda, né? Senhor do céu e da terra. E Ele é Senhor do céu e da terra. Aqui está céu, mas é céus. Tudo que é céus e da terra.
porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que lindo, irmãos. Então, mas é aos pequeninos, revelaste, é por revelação aos pequeninos. Todos nós entendemos o que é ser qualificado, especialmente em nossa sociedade que estabeleceu padrões e qualificações para quase tudo, seja para uma profissão, para dirigir, ter um cartão de crédito, etc. Entendemos que as pessoas têm de se qualificar ou apresentar qualificações evidentes. Isto é exigido de forma generalizada. Quanto maior for a responsabilidade, maior qualificação exigida. Essas qualificações demandam preparo, habilidade, educação, caráter, experiência, automotivação, interação social, controle dos estresses, etc. Portanto, vejamos o padrão de Deus em Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Aqui eu vou parar um pouquinho. As qualificações secundárias, irmãos, isto não é muita coisa. Tem lá o seu valor, não podemos menosprezar isso. Uma qualificação, os irmãos que se preparam para determinadas funções. Isso é muito louvável, porque se vamos servir ao Senhor ali dentro das nossas qualificações, temos que nos aperfeiçoar e darmos o melhor de nós. Mas, já que a sociedade, o mundo secular tem os seus padrões, Deus também estabeleceu o seu padrão. Qual é? Isso é para filho. Isso é desesperador. Se nós olharmos assim, não tivermos a revelação do que Ele quer dizer. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E agora, irmãos? Ah, não. Eu não consigo caminhar com Deus. Para mim, esse discurso aqui dele é muito duro. É uma qualificação que está, para mim, inalcançável. Mas, irmãos, como nós, eu e você, podemos nos tornar capazes? Como nós podemos tornar capazes a sermos perfeitos, como é o nosso Pai Celestial? Isso aqui, irmãos, está apontando para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Sede vós perfeitos. A palavra perfeitos é teleus. Percebe? Sermos aperfeiçoados. Então, como ser perfeitos, irmãos? Não existe outra maneira de nós estarmos ligados a Cristo, em união com Ele, em comunhão com Ele, numa união de uma realidade espiritual que não pode se dissolver. Aí nós vamos ser perfeitos. E tem tantos textos, vou citar os que vocês já conhecem. Gênesis 17, versículo 1, o que diz lá? A palavra fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele, se revelou a ele e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Qual é a maneira de nós sermos perfeitos? Andando em união com Cristo. Ele tem caminho, Ele proveu tudo para nós. Então, não é penoso, irmãos, não é difícil, é gracioso. Agora, se nós não tivermos revelação, nós vamos querer seguir isso aqui ao pé da letra. Não é isso, você vai se frustrar, você vai se frustrar. Anda na minha presença e eu te farei perfeito. Agora, abra comigo a sua Bíblia, por favor, deixa eu mostrar mais um texto para vocês. Em 2 Samuel, capítulo 22, vamos ler aqui alguns versículos. 2 Samuel 22, vamos ler o versículo 31. Aqui ele é muito interessante, então vale a pena a gente dar uma olhada nele com bastante cuidado. 2 Samuel 22, olha o que diz o versículo 31. Se é para andar com ele, ele vai nos fazer perfeito. Claro que o caminho dele tem que ser um caminho perfeito. Diz assim, versículo 31 de 2 Samuel, capítulo 22. O caminho de Deus é perfeito. Então, se o caminho dele é perfeito, andemos
com Ele. Por esse caminho, Ele vai nos aperfeiçoar. E tira essa ideia da cabeça que aqui você vai ser, no sentido, não genérico, mas no sentido literal da palavra, nós nunca seremos perfeitos. A palavra fala em Hebreus 12, tendo chegado ao Monte Sião, a Deus, a cidade santa, ao Deus justo juiz e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Fomos aperfeiçoados, salvação da alma, não é assim? Então, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos. Isso aqui não é todo mundo, é para todos os que nele se refugiam. Nesse caminho, irmãos, nós vamos encontrar mais coisas. Versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele, porque Ele é perfeito, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha o 35. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele nos capacita. Então nós podemos contar com a habilitação, com a capacidade que Ele nos concede, mas temos que andar com Ele, estar nesse caminho junto com Ele, Ele vai nos tornar perfeitos. E traduzido para o Novo Testamento, o que Jesus quis dizer com isso? Vamos para um texto aqui muito interessante, Efésios capítulo 5, porque aqui parece um absurdo, né? Eu já vi pessoas dizer o seguinte: olha, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tem cada coisa que é muito estranha. Como que eu posso ser um imitador de Deus? Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra. Olha que interessante. Parece algo assustador, né? Paulo fala assim: sede, pois, imitadores meus, né? Não. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como podemos imitar Deus, irmãos? Aí o versículo 2, ele já vai... O princípio, Deus nunca vai mudar o seu princípio. Lembra lá? Anda na minha presença, te farei perfeito. Aqui também, olha. Sede imitadores de Deus como filho amado. De que maneira? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ande em amor. Andar com o Senhor é andar em amor. Nesta caminhada, nesse caminho que é Cristo, andando com Ele, estamos andando em amor, amando os irmãos, amando uns aos outros. Abra lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Muito interessante também aqui, irmãos, esse versículo vale a pena a gente dar uma olhadinha para ele. Diz assim, olha, Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Agora, aqui, irmãos, essa palavra aqui, olha, deixemo-nos, significa, no original, você pode conferir depois, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos, que no grego é assim, prossigamos até a maturidade, até a perfeição. Esse é o sentido da palavra perfeito. O que é um cristão perfeito? É um cristão que tem a vida de Cristo formado dentro de si. Esse é um cristão perfeito, é um cristão maduro, é um cristão que Deus pode contar com ele. Que ele sempre vai dizer, sim, Senhor, porque reconhece o senhorio de Cristo. Então, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Francamente, ninguém se qualifica. Humanamente falando, ninguém se qualifica. Ninguém tem condições de estar no reino de Deus ou no serviço de Deus pelas suas qualificações. Por isso que seminário, isso aqui, irmãos, tem os seus valores sim, mas às vezes prejudica muitas as pessoas. Temos que fazer o seminário que fez Pedro e Paulo, né? A Escritura é muito clara de que ninguém por si mesmo pode atender ao mínimo dos padrões de Deus. Por isso é necessário um chamado do Senhor. Um chamado do Senhor.
Vamos ler aqui Hebreus 5, versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Aqui está se referindo ao sumo sacerdote Arão. Ninguém toma essa honra para si, a não ser que é chamado pelo Senhor. Hoje em dia, irmãos, muitos não têm convicção de um chamado. Qual é o teu chamado? Você foi chamado para quê? Dentro do corpo de Cristo. Se você analisar, buscar diante do Senhor, Deus vai revelar no seu coração para que você foi chamado. Ele não lhe chamou tão somente para tirar você do inferno e colocar no céu. Não é isso o propósito do Pai. Isso é uma vida sem propósito. O Pai lhe chamou, lhe salvou para um propósito. Então você tem que buscar diante do Senhor qual é o teu propósito no corpo de Cristo, na vida da igreja. Porque muitos aí se denominam, às vezes, pregadores da palavra que não foram chamados. Então faz uma bagunça e o povo fica tudo enganado, iludidos, morre, vai tudo para o inferno, porque nunca tocou a realidade do Senhor da sua palavra. Percebe? Como disse Spurgeon, somente um crucificado pode pregar Cristo e a cruz. Não tem outra possibilidade. Um tempo atrás, eu lembro que eu estava visitando uma comunidade e aquele pastor me conhecia. E para tentar me agradar, ele começou a pregar a mensagem da cruz. Mas que arraso. Ele começou a suar, transpirar, falar. Depois ele falou para mim, hoje não foi. Ele pediu até desculpa no púlpito. Falou, hoje eu estava meio estranho. Não sei porque que eu suei tanto hoje. Porque tentou falar em nome de Cristo sem ter a realidade de Cristo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? E assim é também no nosso chamado. Tudo que nós recebemos, lá em João 3,27, fala, tudo que você recebeu veio de cima. É o chamado do Senhor. Lembra do chamado de Davi? Como é que foi? Como que Deus chamou Davi? Abra lá, se eu não me engano, é o Salmo 78, versículo 70 em diante. Salmo 78, vamos ler a partir do versículo 70. Olha aqui, irmãos. Os irmãos de Davi, eu não tenho dúvida que eram mais capazes do que Davi. Mas por que Deus escolheu então aquele ruivo, aquele sujeito de pequena estatura? Tanto é que quando foi para chamar ele, o enviado do Senhor pensou que era aqueles rapazes bonitos lá, eu estou diante dele. Não é esse não. Não tem nenhum aqui. Jessé, você não tem mais filho? Tem um meu filho que está lá pastoreando ovelhas. E aqui diz assim, o versículo 70. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. E ele, Davi, os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Agora, irmãos, por que Deus chamou a Davi? Irmãos, eu não tenho dúvida, é uma opinião muito pessoal minha, segundo o meu entendimento. Davi era pastor de ovelhas, mas Davi, como que ele cuidava dessas ovelhas, que era do seu pai? De que maneira? Com integridade de coração. Davi dava sua vida pelas ovelhas. Tanto é que ele testemunhou para Saul. Matei um leão e um urso, que veio tentar ali roubar as ovelhinhas. Então Deus disse, eu quero pessoas assim, pessoas convictas, pessoas que morrem pelo rebanho. Percebe? Queridos irmãos, precisamos, irmãos, olhar para Ele, para que Ele então continue nos fortalecendo, porque ninguém toma esta honra para si. Queridos, esse chamado também é para nós. 2 Timóteo 4, versículo 5 fala assim, cumpre cabalmente o teu ministério, você recebeu do Senhor. Se recebemos, devemos nos aplicar a Ele. Quando eu tive uma convicção do meu chamado para a pregação da palavra, e eu era gago, mas Senhor, eu não tenho capacidade, e eu não queria, e resignando, vergonha de falar. Hoje eu não gaguejo muito,
mas chamou para pregar. Eis-me aqui, Senhor. Tentei fugir muitas vezes, não. Eu tenho um plano de carreira lá na empresa que eu trabalho. Foi também com o Dr. Martin Lloyd Jones. Ele era cardiologista, deixou de cuidar do coração do rei para pregar o Evangelho da Graça. Não consultou carne e sangue, foi pregar. O que é melhor? O Atmani, formado em Direito também. Quando soube que seus amigos que ele estava pregando o Evangelho, sabe o que disseram? Mas que desperdício. Um homem, uma mente brilhante, dedicado a extremo, deixa agora o seu academicismo para pregar a Bíblia. Isso é loucura. Mas exatamente, Deus chama as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. Percebe, irmãos? Vamos avançar aqui mais, irmãos. Depois tem outro texto de Davi também, 2 Samuel capítulo 7, de 8 a 10, muito interessante. Quando Jesus chamou cada um deles, eles sabia que eram homens totalmente desqualificados, e todos eles estavam sujeitos a cometer erros, ter atitudes equivocadas, lapsos na fé e terríveis fracassos, mas nenhum deles mais do que Pedro, o líder do grupo. Até mesmo Jesus comentou que eram lentos para aprender e um tanto obtusos nas coisas espirituais. Então Jesus teve muito trabalho com esses discípulos. Depois que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, ficou 40 dias ainda, ele disse aqui para alguns dos seus discípulos, Lucas 24, versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Irmão, o que Jesus estava dizendo para eles aqui? Vocês são lentos para crer. Falei para vocês tantas vezes, irmãos, e como eles se equivocaram em muitas coisas que Jesus Cristo disse. Percebe? Mas Jesus teve muita paciência com eles. Muita paciência. Quer ver só? Olha só aqui, o Marcos capítulo 16, versículo 14. Não dá para a gente ver tudo, mas vamos ver algumas coisas aqui bem simples, né? E para a gente verificar como Jesus teve paciência com esses meninos aqui. Depois estavam ali todos reunidos, né? Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Gente, vocês são muito incrédulos. Os outros não falaram para vocês que eu ressuscitei? Jesus censurou aqui a incredulidade deles. Vocês são lentos. Fiquei com vocês 3 anos e meio. Eu não disse para vocês que eu iria morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia? Vocês são nécios. Jesus chamou eles aqui de nécios na sua humanidade. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Olha aqui em Mateus capítulo 15. Volta aí para Mateus capítulo 15, versículo 15 e 16. Veja aqui, irmãos. Aqui o Senhor estava tratando sobre aquela contradição dos anciãos e aquilo que contamina o homem. Mas chegou no versículo 15 e 16, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Pedro, eu falei de uma forma tão simples. Pedro, você não me compreendeu? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Não compreendeis? Como Jesus deve ter sofrido com esses discípulos, irmãos, com esses apóstolos, cabeça de minhoca. Olha aqui o capítulo 16 agora, versículo 11, 16, verso 11, diz assim a palavra. Jesus aqui falou sobre o fermento dos fariseus. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus, dos saduceus, que nós sabemos que é a hipocrisia. Vocês não compreenderam? Estou falando de pães, mas do fermento dos fariseus. Assim somos nós muitas vezes, irmãos. Não vai para a palavra aqui achando que é algo assim difícil de entender. Não, você tem um Espírito Santo que foi dado a mim e a você para te auxiliar, para lhe dar inteligência. Mas eu não consigo compreender. Então faça aquela oração de Tiago, Tiago 1,5. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem pode dar. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça que a todos dá. Ah, irmãos, nós temos muito, sabe o quê? Muletas. Como podemos ser discípulos do Senhor se nós queremos ser cabeça de minhoca? Nós sabemos que não somos. Você é um ser que pensa. Crer é também pensar, diz John Stott. Muito interessante, irmãos. Então Jesus chamou aqui de gente nécias. Romanos 3,11 fala que não há ninguém que entenda. E a coisa continua, né? Jesus Cristo morreu e ressuscitou ali, incluindo a sua morte e ressurreição. Não, nós temos uma doutrina. Meus amigos, vocês não entendem que se vocês não creem nessa palavra, vocês vão perecer eternamente no inferno. E assim são muitos. Meu Deus do céu, são dirigidos pela cabeça de homens. Há um embotamento espiritual na mente dessas pessoas. No entanto, como com todos os seus defeitos e falhas de caráter, por mais notavelmente comuns que fossem, depois da ascensão de Jesus, esses homens deram continuidade a um ministério que teve um impacto indelével sobre o mundo. Seu ministério continua a nos influenciar até os dias de hoje. Em sua graça, Deus os capacitou e usou para darem início à propagação da mensagem do Evangelho e para virarem o mundo de cabeça para baixo. Vamos ler aqui na Bíblia literal. Fiz questão de pegar essa Bíblia literal para colocar aqui. Atos 17,6 diz assim a palavra: E, não os havendo achado, arrastaram Jason e alguns irmãos para diante dos magistrados da cidade, clamando: Aqueles, havendo virado o mundo de cabeça para baixo, esses tais também aqui estão presentes. Chegaram aqui. Irmãos, como que um Pedro, um Tiago, um João, esses discípulos viraram o mundo de cabeça para baixo? E por causa deles, nós estamos aqui hoje, os apóstolos. Esses cabeças duras. Mas Jesus sofreu com eles, irmãos, para doutriná-los, para ensiná-los. E eles viraram o mundo de cabeça para baixo e nos deixou, para mim e para você, um legado. Irmãos, nós conseguimos nem virar a nossa cidade, que é tão pequena, de cabeça para baixo. Por que nós somos tão tímidos, irmãos? Nós temos dentro de nós vamos estudar mais para frente, sobre este poder de Deus para testemunhar. É um poder dunamis, dinamite. É dunamis e também é dinâmico. Ele é constante em nós. O irmão do passado, ele disse assim: o mesmo poder que deu força aos cristãos do século I, a fim de causar tremendo impacto em seu mundo, está hoje à disposição para todo que tem o Espírito Santo dentro de si. Não é uma verdade? Quanto poder tem o Espírito? Todo poder, irmãos, nós temos isto em nós. É que nós nos envolvemos com muitas coisas que não é o Senhor. Nós queremos envolver com o mundo. Irmãos, qual é a esperança para este mundo que nós estamos querendo nos envolver com ele? Este mundo está condenado, julgado pelo Senhor. Esse mundo está apodrecendo a cada dia que passa. Está sendo conservado porque nós, como sal da terra e luz do mundo, sal estamos conservando ainda, porque o Senhor ainda tem muitos que vão crer nele por intermédio da sua palavra. Eu gosto daquela palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Vamos encerrar dizendo o seguinte, que os 12 apóstolos foram pessoalmente escolhidos e chamados por Cristo.
Ele os conhecia como só seu Criador poderia conhecê-los. 2 Timóteo 2, verso 19, diz assim a palavra: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Assim como Jesus conhecia, Ele também nos conhece. Somos dele, irmãos, Ele nos conhece, Ele sabe. Irmãos, precisamos começar a envolver com o nosso amado Senhor. E que domingo que vem nós vamos começar a analisar, vamos pegar um personagem chamado Pedro, vamos nos encantar com ele. É o mesmo discipulado que o Senhor fez com Pedro, que fez comigo e com você, que está fazendo conosco. Vamos orar. Pai, Tu és tão longânimo, tão paciente conosco, somos tão duros. Continue, Pai, nos sustentando. Continue, Pai, fazendo com que Teu Espírito nos mova, não para fazermos movimentações, mas para que possamos perceber o Teu mover, nos conduzindo a uma vida de visão evangelística, visão missionária, visão espiritual. Faça isso em nós, Pai. Para isso eu sei que o Senhor está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. Graças Te damos pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Frutifica ela em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.